Fala, rapaziada. Eu sou Kevin Nicholas. Chegou o dia. Que dia maravilhoso! Finalmente vamos falar, cara, de Nelsinho Piquet e de sua passagem desastrosa na Fórmula 1. Um piloto que vocês sabem, cara, assim, se envolveu no Singapura Gate e tal, que no fim das contas indiretamente tirou o título do Massa, e que teve um período ali de 1 ano e meio na Fórmula 1, cara, assim, muito conturbado. Muitos erros, apesar de alguns raros bons momentos. E hoje é hate watch puro, cara, vamos falar aí dessa passagem desastrosa dele, falar mal mesmo. Agora ele pegou pesado. Se bem que esse canal aqui também é um canal sério, então a gente também tem que, né, falar de forma um pouco mais técnica, né, não só tacar pau. Então sem mais enrolações, cara, pô, hoje é demais, hein, bora para o vídeo. Gente, antes de ir para as atrapalhadas, desastres, até raras corridas boas de Nelsinho na Fórmula 1, temos que lembrar que nesse vídeo é a passagem dele na Fórmula 1. Porque fora dela ele teve seus bons momentos, foi um bom piloto na medida do possível. Foi campeão da primeira temporada da história da Fórmula E, teve uma passagem interessante pela NASCAR, foi bem na GP2 rivalizando com Lewis Hamilton apesar de perder, então teve seus momentos. Porém na Fórmula 1 aí foi um desastre completo. Ruim! É uma espécie de Stoffel Vandoorne e Tupiniquim, só que piorado. E para chegar na Fórmula 1 ele foi campeão da Fórmula 3 britânica em 2004 e foi vice da GP2 em 2006 para Lewis Hamilton, ambos pela Piquet Sports, que era do Nelson Piquet mesmo. E no meio do caminho ele venceu 2 corridas pelo Brasil na UGP. Isso deu a ele uma vaga de piloto de testes na Renault em 2007, sendo preparado para uma eventual titularidade em 2008, numa época que se podia testar muito mais do que hoje. E em 2007, após qualquer errinho do Kovalainen, o Galvão já tava lá. Ó, o Nelson é melhor que esse bagre, hein? Que é isso, Kovalainen? Nelsinho, tá por isso aí que você vem já já, viu? Aí beleza, chega 2008, Nelsinho Piquet era titular da Renault, terceira colocada na Real, quarta do campeonato de construtores, cujo companheiro seria Fernando Alonso. Aí fica complicado. As expectativas eram altas, um cara que foi vice-campeão da GP2 para Lewis Hamilton, que quase foi campeão em 2007. A Renault não era para brigar pelo título, mas era uma boa equipe para pegar bons pontos. Porém, vamos para a temporada. Que assim, primeira corrida da temporada foi o GP da Austrália em Melbourne, que já começou mal para ele. Logo no quali, Nelsinho foi mal e ficou no Q1 somente na 21ª posição. Penúltimo colocado atrás até de Takuma Sato de Super Aguri. Mas até aí tranquilo, né? Estreia, né, gente? Acontece. Na corrida acabou sofrendo danos fruto do caos na largada, seguiu na corrida até a volta 30 sendo escalado e abandonou na volta 31 por conta desses danos. Mas de boa, primeira corrida, né, gente? Crucificar por causa de uma corrida brincadeira. Vamos para a Malásia, segunda corrida, onde ele ficou no Q2, 13ª posição, e na corrida foi também o 13º. Tá melhorando, paciência, gente. Porém, aí começa a desgraça, GP do Bahrein. No qual ele ficou no Q2 e 14º, até aí beleza, mas logo na segunda volta ele rodou sozinho na curva 6, o local até bem comum de rodar, e assim caía para a última posição. Detalhe que segundos antes, o Lewis Hamilton acerta a traseira de uma Renault que não era o Nelsinho. Como? O Hamilton acertou o Alonso, quem errou foi o Galvão, que falou que foi o Nelsinho o tempo todo. Esse incidente não teve nada a ver com a rodada, o Nelsinho rodou de ruim mesmo. E no fim ele abandonou na volta 41 por problemas de câmbio. Porém, é aquela coisa, seria apenas o primeiro de inúmeros erros em sua passagem. Porque o problema aqui não é só a lentidão não, cara, são os erros, as atrapalhadas. E na Espanha isso se repete. Ele conquista o melhor quali do ano, vai para o Q3, tava rápido, tava bem. O companheiro Alonso foi segundo no mesmo quali, inclusive. O brasileiro seguia na 10ª posição, até ele errar sozinho na volta 4, indo para a Brita e caindo de 10º para 18º. Mas calma, piora, porque na volta 7 ele dá um dive bomb sem noção e acerta em cheio o Bourdais. E com danos na suspensão abandonou ali mesmo. 7 voltas de corrida, 2 erros e um DNF. Tá ficando complicado. Mas prosseguimos, GP para Turquia e Istanbul Park, no qual enquanto Alonso largava em 7º, Nelsinho ficava no Q1 e largaria de 17º. E na corrida passou a pagar, terminou em 15º, só na frente de Suti e Vettel os que terminaram. E ainda teve um erro na freada na volta 12, quando estava na frente do Kovalainen sozinho. Vamos para o GP de Mônaco, um batismo para qualquer piloto, digamos assim. Novamente ele ficou no Q1, 17º outra vez, onde ele arriscou largar com pneus de chuva extremo, o único da pista. Olha a Renault inventando aí. Mas ele tava bem, chegando a estar em 10º, recuperando. Só que óbvio, teria que acontecer um erro na Mirabô novamente com o Kovalainen atrás. Outro erro do Nelsinho. E ali na volta 46, 2 voltas após o Alonso fazer isso, a Renault botou pneus de pista seca para o Nelsinho, dos primeiros da pista a trocar. Porém, ele já tava dando as suas escapadas natural, e na Sandevotes perdeu completamente a freada e
pimba, bateu. Aqui tem culpa da Renan na estratégia, que não deu certo, porém, outra batida e fim de prova. Vamos agora para o GP do Canadá, que foi uma corrida muito sintomática dele, no qual ele passou para o Q2, mas ficou lá mesmo, 15º. Na corrida até tava indo bem, se recuperando. Tinha ultrapassado as Toyotas de Trulli e Glock na pista. E o Galvão tava lá falando, Nelsinho tá melhor, Nelsinho tá bem, tá melhorando, espera só ele chegar nas pistas europeias que ele conhece. Só que ele rodou, gente. Outra vez. E quase matou Massa. Isso seria o roteiro perfeito de Nelsinho Piquet na Fórmula 1. Ele faz um quali horrível, tava conseguindo recuperar algumas posições na corrida, o Galvão se empolga com ele, o brasileiro erra em seguida e joga tudo fora. Veremos isso mais vezes e já vimos. No fim ele acabou abandonando por problemas de freio sem relação com essa rodada. Até ali 0 pontos conquistados, 19º na tabela, enquanto Alonso tinha conquistado 9 pontos e era o 9º na tabela. Mas agora vem a fase europeia, hora da reação, gente. Vai virar! GP da Europa, a corrida em Manicu, onde ele foi bem. O carro da Renault melhorou ali, o Alonso largaria em terceiro, o Nelson ficou no Q2, mas em 11º. Após as punições, largou em nono, estava em oitavo, segurando o Hamilton firmemente ali atrás, que seria punido, e realizou ultrapassagens, uma inclusive em Fernando Alonso, meu Deus! Do milagre! Do impossível! E assim, Nelson Piquet, sua primeira boa corrida na Fórmula 1, pontuava pela primeira vez, 7º lugar. Boa corrida, 2 pontos na conta, e agora vinha a expectativa, será que vai embalar? Bem, não muito, se bem que agora, corrida seguinte em Silverstone, no melhor quali dele no ano, 7º no grid. E na chuva tava fazendo uma corrida honesta, 6º por boa parte da prova. Ultrapassou o Alonso novamente, atenção gente, Alonso Foi confirmada a fraude! era o 5º colocado até que a chuva aperta e ele já roda sozinho e depois roda novamente, fica na brita e era fim de corrida para ele. Era até que uma boa prova, só que outra vez abandona por um erro. E chegamos na prova seguinte, GP da Alemanha em Hockenheim. Ai, meu Deus do céu! Que assim, acabamos de ver 2 boas corridas dele. França que terminou bem, Inglaterra que terminou mal. Mas na Alemanha, ele tava horrível. Alonso foi o 5º no quali e Nelsinho 17º, eliminado no Q1. Vale lembrar que a Renault melhorou o carro, já era a 4ª força consolidada aqui. Durante a prova fez aquela estratégia de uma parada, carro pesadão parou na volta 35, no exato momento em que Timo Glock batia e causava a entrada no safety car. Ele voltou em 14º, não tinha chances de pontuar nem nada, só que devido a esse safety car ele já tinha parado, e o grid todo se juntaria. Em 2007 e 2008 tinha uma regra, que quando tivesse safety car o pit só abriria quando o grid todo se juntasse. E quando isso aconteceu, a galera parou durante e depois, e quem virou o líder? Quem? Quem já tinha parado? Nelsinho Piquet. Do mais absoluto nada. O cara saiu de 14º, lascado, perdido para ser o líder da corrida. Hamilton depois passaria, venceria a prova, mas Nelsinho Piquet foi o 2º no que eu chamo de pódio mais sortudo da história da Fórmula 1. Nenhum piloto foi tão sortudo para conquistar um pódio. Porém, era uma importante marca e sua melhor fase na Fórmula 1, vindo de 2 grandes corridas e um grande resultado apesar da sorte. E essa corrida será mais importante mais à frente. E o GP da Hungria continuou com esse bom momento. Foi para o Q3, largou em 10º. E na corrida, apesar de tomar do Trulli já no início, terminou numa ótima 6ª posição. Era uma boa fase em que a gente pensava, agora o Nelson acordou. Porém, essa boa fase acabava aqui. Voltamos das férias, GP da Europa em Valência, corrida debutante no calendário. E ele foi eliminado no Q2, voltando às tradições, 15º no grid. E na corrida, 11º, nada de pontuar. E vamos para o GP da Bélgica, onde ele novamente fica no Q2, 12º. O Alonso, o companheiro dele, largou em 6º. E na corrida ele até largar bem, era o 6º colocado após escapar da confusão na largada. Porém, não deu 7 voltas e o cara já voltou para 11º. Não dá, gente. E se você está assistindo, já sabe que tira daquela rápida boa fase dele, uma hora ele ia errar nessa corrida. E na volta 14 já errou na curva 13, pimba, bateu no muro de Spa, fim de prova. Salsicha, um bagre! Mais o abandono dele no ano por erro. Esse é o Nelsinho que a gente conhece. Nisso, vamos agora para Monza, GP da Itália, com chuva no quali e chuva na corrida, onde o Nelsinho mais uma vez no ano caía no Q1, a primeira parte do treino, 17º lugar outra vez. E a corrida não foi boa, tomou da Honda do Button, que não andava de reta, chegou a escapar sozinho nas
chicane não só uma vez, como 2 vezes. E graças a uma estratégia de uma parada no timing perfeito para colocar intermediários, ele chegou em 10º, mas ainda não pontuou. Naquele momento, o Nelson Piquet era o 12º no campeonato com 13 pontos, enquanto o companheiro Alonso era o 7º com 28 pontos. E sem o pódio de Hockenheim, ele seria o 16º com 5 pontos. Lembrando novamente, a Renault era a 4ª força naquele momento, o carro era de certa forma bom, então né? Mas chegamos no momento da desgraça, GP de Singapura. Você já sabe. Não. Bem, o Nelson foi eliminado no Q1, 17º. Outra vez? Até aí, normal. Só que o Alonso, que tinha chances de pole, ficou no Q2 por conta de uma quebra. Algo desastroso para a Renault. E aí, no dia da corrida, o Briatore se lembra. Caramba, e Hockenheim teve aquele pódio sortudo do Nelson, né? Que Glock bateu bem na hora que ele parou, aí ele ganhou posições. E se a gente tentar fazer isso de novo? De propósito. E aí, Flávio Briatore e Pat Simon chamaram o Nelson Piquet e falaram: meu irmão, tu já tá lascado, então eu quero que tu faça o seguinte: o Alonso vai parar na volta 12, tu na volta 14, enche o teu carro na curva 17 para teu safety car. Aí todo mundo junta, para, o Alonso vira líder e ganha igual tu em Hockenheim. Fechou? Eles chegaram no acordo e Nelson topou bater de propósito. Foi lá o Alonso numa incomum estratégia de largar atrás e parar antes. Geralmente era o inverso com o reabastecimento, mas ele parou na volta 12. E Nelson Ângelo Piquet encheu o carro na volta 14 de forma bem esquisita. Sendo que na volta de apresentação ele já ensaiava o movimento. E isso aconteceu aquela desgraça quando o pit se abriu. Quem parou antes da liberação, como Rosberg e Kubica, foram punidos. E assim Alonso venceu o GP de Singapura, a primeira vitória daquele ano. E era aquela parada. O Nelson era tão bagre na Fórmula 1 que não suspeitaram de manipulação. O pessoal achou coincidência e tal, mas pensaram: olha gente, isso daí é o Nelson batendo de ruim mesmo. Mas se ele bateu de propósito, indiretamente tirou o título do Massa. Valeu, Nelson. E o cara ainda tem a pachorra de provocar o Hamilton o tempo todo. Meu irmão, tu deu um título pra ele. É verdade. O campeonato prosseguiu, onde a corrida seguinte foi a melhor disparada da Renault naquele ano, e dele também. Após o caos no início envolvendo Hamilton e Massa, Alonso e Nelson, que largou de 12º, ganharam posições. E o brasileiro, com uma boa estratégia, chegou numa ótima 4ª posição, enquanto Alonso vencia. Que assim, gente, eu considero essa a melhor corrida dele. Hockenheim foi sorte, aqui foi competência mesmo. E no GP da China, em Xangai, ele foi 11º no quali, largou de 10º e pegou um pontinho de 8º lugar, mostrando também a força da Renault naquele momento, que após as férias foi a 3ª equipe que mais pontuou, mais até que a BMW, mesmo com o Nelson mal após as férias. E para finalizar, veio o GP do Brasil, corrida em casa, em que ele largou de 11º, mas a corrida dele durou apenas 2 curvas, porque na curva do sol ele perde o controle do carro e bate. Fim de prova. A única prova dele em casa durou menos de 30 segundos. É o retrato da temporada. Nelson Piquet, em 2008, ano de estreia, conquistou um pódio cagado, 19 pontos, foi o 12º no campeonato, enquanto o companheiro Alonso foi o 5º colocado. Em qualis, o brasileiro perdeu de 18-0 para o Alonso, foi para somente 3 Q3 e ficou em 9 Q2 e 6 Q1, menos Q3 realizados na temporada que 14 pilotos, incluindo, por exemplo, Bourdais e Coulthard, enquanto Alonso avançou para 15 Q3 em 2008 e nenhum Q1. Minha nossa, nossa! Foi um ano de estreia com raras boas apresentações, muitos erros cometidos e uma performance que não condizia com o carro que tinha em mãos. Porém, é um ano de estreia, dá para relevar um pouquinho. Vamos ver 2009, que não iria melhorar. Já vou adiantando. Ih, rapaz. Temporada 2009, uma nova Fórmula 1, novo ranking de forças. A Renault tinha o Kers, que não servia pra nada. E na abertura do campeonato ele já fica no Q1 novamente, 17º colocado. Tava de certa forma fazendo uma corrida decente, escapou do caos na largada e era o 9º. Chegou a ficar em 7º, até que um problema de freios fez ele rodar na relargada do safety car. E era fim de prova para o brasileiro na abertura de 2009. Mas calma. Tudo que está ruim pode piorar. Malásia, mais uma eliminação no Q1, 17º colocado. E na corrida não empolgou e foi o 13º, o segundo pior daqueles que completaram. GP da China, outra eliminação no Q1, de novo 17º. Vai gostar da P17 assim lá longe. E a corrida dele na chuva foi terrível, chegou a rodar sozinho, atropelou a plaquinha da Shelby Power. Valinhos, vai de Shelby Power. E terminou um total de 2 voltas atrás. Vamos para o Bahrein, onde ele não caiu no Q1.
caiu no Q2, 15º. Ele teve uma corrida melhorzinha, mas ainda apagado, foi somente o 10º, não pontuou. Mas o ponto alto na prova foi o Nelsinho trancando o Rubinho por várias curvas seguidas, com o Barrichello reclamando e muito. Aqui vemos uma especialidade do Nelsinho, atrapalhar brasileiro. No GP seguinte, na Espanha, ele fica novamente no Q2, 12º. Escapou da confusão monstra na largada, porém novamente não pontuou. Foi o 12º, somente 14 completaram a prova. O Alonso foi o 5º. Em Mônaco, o local em que ele adora brilhar, o Nelsinho tinha ido para o Q2, estava decente, até errar sozinho na Anthony Nugs. Quem que roda na Anthony Nugs? E mais uma vez, 12º no quali. E na corrida abandonou cedo, mas sem culpa. O Buemi encheu a traseira dele na Sandevox e não teve como fazer nada. Mas vamos para uma grande exibição de Nelson Ângelo Piquet pela Turquia, onde ele ficou no Q1. Adivinha a posição? Adivinha a posição? Adivinha que posição ele ficou? 17º. Mas na corrida ele teve destaque, porque o Hamilton fez uma corrida horrível, deu rage no rádio por causa do carro. I can't even keep up with the frickin' Renault in front of me. My tires have gone off. I'm heavier than a frickin' boat. Guys, you need to be in a new car. We need a new car to be able to win these races. Pois o Nelsinho ultrapassou o Hamilton na pista com uma boa manobra e segurou o inglês pelo resto da corrida. Meu Deus! O cara não aguentou ser ultrapassado pelo Nelsinho e soltou aquele desabafo no rádio. Porém, só terminou em 16º. Fazer o quê, né? E nisso vamos para as últimas 3 corridas dele na Fórmula 1. Na Inglaterra, eliminado no Q2 em 12º e terminou em 12º na corrida também, apagado. Na Alemanha, em Nürburgring, veio o primeiro Q3 dele em 2009, a primeira vitória em quali contra o Alonso. Nossa! Com uma ótima P2 no Q2 após passar do Q1 na Bacia das Almas. Q2 esse que teve uma das cenas mais malucas que eu já vi em um quali. Mas no fim ele largou em 10º e terminou em 13º enquanto Alonso pontuou. É isso mesmo. E para finalizar o GP da Hungria, a última prova antes das férias. Ele ficou no Q2 na 15ª posição e terminou a prova na 12ª posição. Onde após essa corrida durante as férias, Nelsinho Piquet foi mandado embora da Renault, demitido. Reprovado! Por conta dos péssimos resultados, sendo substituído pelo cru Romain Grosjean depois disso. Que foi pior que ele, mas enfim. Grosjean nessa época tava muito cru, depois teve uma boa passagem na Lotus em 2012 e 2013 com mais experiência. Ou seja, o Nelsinho fechou 2009 com 0 pontos. 0. Na 21ª posição em um campeonato de 20 pilotos, enquanto Alonso foi o 9º com 26 pontos, um pódio e uma pole. No fim das contas, a carreira dele na Fórmula 1 teve um pódio, 19 pontos, pontuando em 5 corridas, 4 idas apenas ao Q3, tomou de 27-1 do Alonso em qualis, muitos e muitos erros, vocês viram aqui muitos e muitos erros. Pra se ter uma ideia, dos 11 abandonos dele, 9 foram por rodadas ou batidas. E após a demissão dele, o Nelsinho, por meio de uma delação premiada, denunciou o Flávio Briatore e toda a sua trupe pelo escândalo do Singapura Gate, do Crash Gate da batida de propósito. Bomba essa divulgada por Reginaldo Leme. Briatore foi banido, mas voltou. Simons foi banido, mas voltou. E Nelsinho não foi banido e não voltou, cara. Olha que negócio. Detalhe, o Grosjean bateu na mesma curva em um treino livre em Singapura em 2009. Olha que ironia. Mas enfim, uma passagem terrível na Fórmula 1, um dos piores brasileiros do século na categoria. E teve um ato deplorável, não só por culpa dele, é verdade, que foi bater de propósito para manipular o resultado de uma corrida, uma profusão de erros, assim, foi ruim mesmo. E vocês viram aqui, cara, teve raras boas corridas, mas a maioria foi um desastre. E essa foi a passagem de Nelsinho Piquet na Fórmula 1, cara, ô negócio horrível. Tá aí, gente, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, tá? Ative as notificações para não perder nada, clique no gostei, tá? Que ajuda demais e espalhe o vídeo com a galera, que é muito importante. Na descrição tem o nosso Instagram, Primeiro F1, Twitter, meu Twitter, Kevin Nicolas PF1 e Discord, tá? Aqui estão os membros, se quiser virar um, tem um botãozinho de seja membro aqui embaixo, tá? Se quiser virar show, se não quiser, beleza? Sugestões, comentários, e é isso, muito obrigado a quem assistiu até aqui, para que o BR comentário fixado, eita, tô falando tudo, para que o BR comentário fixado, nós estamos juntos, opa, que agora aqui é embalado, falou.